Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger e este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Se inscreva no canal. Aí nós vamos lutar junto e junto nós somos mais fortes, certo? Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com uma parte da população do Brasil. Desde que o Bolsonaro, em sua campanha eleitoral, começou a pregar o ódio com o apoio dos evangélicos fascistas, criminosos, que em culto religioso eles ficam fazendo arminha com a mão e os pastores incentivando os fiéis a fazer essas arminhas como sinônimo de matar o próximo, em vez de orar pela felicidade das pessoas, eles ficam fazendo arminha. É justamente isso. Jesus pregou outra coisa, Jesus pregou a paz. E até quando ele estava sendo crucificado, ele perdoou aqueles que o ofendeu. Então esses pastores criminosos que ficam influenciando os fiéis a fazer arminha, esses pastores são fascistas, são criminosos. O engraçado é que eles fazem arminha com uma mão e com a outra eles seguram a Bíblia. E são justamente essas pessoas que elegem esses deputados federais e senadores que compõem o parlamento hoje. Esse pessoal fascista evangélico que elegeram a escória da nossa sociedade, exatamente é a escória que está hoje no parlamento. Essa escória que está representando esses evangélicos, esses pastores bandidos que fazem arminha, é justamente essa escória. E ontem, uma coisa vergonhosa aconteceu na Câmara dos Deputados. A bancada da bala, junto com a bancada evangélica, é de uma baixaria geral. A falta de conhecimento e de educação que eles não têm nem um pouco. Alguns dias atrás, eu tinha visto uma reunião lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, que era da Comissão de Justiça e Cidadania. O comportamento dos deputados com o entrevistado foi de uma falta de respeito, assim absurdo. Mas essa reunião, com todos os pesares, foi até o fim. Agora, ontem, na reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, parece que quem estavam na reunião eram os criminosos. E eles não conseguiram ficar nessa reunião. A reunião não durou mais que 2 horas. Aí o presidente da comissão encerrou os trabalhos. E o pior que esse pessoal, eles são pagos pelos nosso dinheiro. Nós que pagamos o salário desse pessoal.
Agora, como pode parlamentar ter um comportamento tão medíocre e de característica de bandido escroto, da pior espécie? O comportamento é de uma. É vergonhoso. É o mais baixo nível possível. Nem reunião organizada por criminosos não tem nada a ver praticamente com o comportamento desses deputados que estavam participando dessa reunião. Teve uma fala de um deputado que se diz, olha bem, ele se diz delegado, é o tal de Bilisque. O comportamento dele parece aquele comportamento naquelas delegacias bem da periferia, onde os policiais só prendem bêbado e prostituta. O comportamento dele é igual. Ele não faz nenhuma diferença de o comportamento dele na rua e o comportamento dele no parlamento. Para ele é uma coisa só. Agora, ontem mesmo eu fiquei sabendo que esse delegado, ele foi baleado pela sua própria mulher. E depois que ela baleou ele, aí ela se matou. Agora, essa história foi justamente ele que contou, na versão dele. A gente não sabe se realmente é verdade ou não. Além disso, a sua fala não tinha nada a ver com o assunto que se estavam discutindo. Ele veio falar de Mao Tse-tung, de Fidel Castro e de alguns outros, coisa que não tinha nada a ver com a segurança do Brasil. Porque a discussão dessas comissões é justamente a segurança e o combate ao crime organizado. Mas, pelo jeito, parece que até os criminosos que estavam se reunindo. Agora, foi muito ruim, de baixo nível essa reunião. O comportamento de muitos deputados foi o pior possível, falta de respeito com os colegas. Teve uma deputada, inclusive, que mandou um outro deputado tomar no CU. Olha o nível. Olha o nível. É justamente aquela deputada também que saiu correndo atrás de um jornalista com a arma na mão em São Paulo. É justamente aquela deputada. Agora, teve uma outra deputada também, uma tal de Zanata, Juliana Zanata. Aquela que pousou nas redes sociais, ela em uma foto que ela estava com uma arma de grosso calibre, onde ela dizia que ia matar o presidente da República. Exatamente. Essa deputada, um outro deputado, foi dar um recado para ela, porque ela estava falando com uma deputada que era a mais antiga da Câmara, já está lá há 40 anos e tal. E o deputado foi dar um recado para ela. Aí, depois de toda a sessão que terminou, aí ela pegou e falou que o deputado estava assediando ela. Aí ela dizia que ia na delegacia, que ia fazer um boletim de ocorrência, porque aquilo não era justo. Agora, o deputado, sinceramente, na gravação que foi apresentada, que a gente viu pelas redes sociais, realmente ele chega,
é que ele chegou muito próximo, acho que ele não quis falar alto, chegou muito próximo e falou para ela que ele realmente, que a deputada era para ser respeitada porque era a deputada mais antiga da casa. Agora, o único culpado que eu vejo nisso tudo é aquele que pregou o ódio. Ele pregou o ódio entre as pessoas e as pessoas estão, sabe, elas não estão respeitando ninguém. Não vê o caso das escolas hoje? Que esses fascistas estão querendo acabar com as escolas? Agora, esse pessoal todo, esses pastores, e uma parte da população que acreditou nas mentiras das redes sociais e também nos pastores que ajudaram a pregar a mentira nas igrejas evangélicas, e os fiéis, eles não estão preocupados com o que diz a Bíblia, mas o que eles podem ganhar em dinheiro da maneira mais fácil possível. Essa é a preocupação deles. Eles não se importam em massacrar as pessoas para crescer na vida. E é justamente isso que os pastores pregam. Porque os pastores ficam o tempo inteiro pedindo dízimo, pedindo dinheiro. E diz que quem dá mais para a igreja, Deus vai dar em dobro. É exatamente quem paga o dízimo na maior quantidade, dá mais, e diz que Deus vai dar em dobro. Agora o negócio é o seguinte, essa pessoa, ela fica esperando uma coisa que jamais vai acontecer. Aí ela fica vulnerável e acredita em qualquer coisa que o pastor fala. Aí quando chega as eleições, o pastor, o que ele faz? Ele negocia o voto dos fiéis com esses parlamentares incompetentes e sem nenhum preparo. E os pastores vêm e falam para os fiéis, vocês têm que votar em fulano, não em ciclano. E os fiéis seguem aquilo que o pastor fala. E aí elege esse bando de incompetente que está na Câmara dos Deputados, em Brasília. Esses deputados, o objetivo deles simplesmente é ganhar dinheiro. O negócio deles é ganhar dinheiro da forma mais fácil possível. Eles querem ganhar sem fazer nada, são tudo parasita. E a Câmara dos Deputados fica essa vergonha que está hoje. Porque o objetivo deles não é criar leis que beneficiem a população. O objetivo deles não são isso. Porque na sua maioria, se for fazer uma pesquisa, vai ver que todos eles têm uma capivara bem grande. Exatamente isso. É só fazer uma pesquisa que vai ver que todos eles têm uma capivara muito grande. Então o objetivo deles não é criar lei que beneficie a população. Não. O objetivo deles é adiantar o lado deles. E aí o que acontece? E quem é que ajuda esse pessoal a ser eleito? É justamente os pastores na igreja, que vende o voto dos fiéis. Quanto maior é a igreja, mais o pastor ganha na venda de voto do fiel.
Aí se elege um bando de incompetente. Porque lá tem um bando, lá tem delegado, lá tem soldado, tem capitão, tem major, tem coronel. Parece um departamento de polícia. E sabe como é que é? A polícia sempre está envolvida com quem? Com criminosos. Que só querem se beneficiar da situação. E a culpa disso tudo também foi de quem pregou o ódio. Pregou o ódio. A sociedade está apavorada. As escolas, os pais não estão nem mandando os alunos para a escola de medo de os seus filhos serem assassinados. E é isso que eles querem. Eles querem pregar o caos no Brasil. Porque o objetivo deles maior é implantar no Brasil uma ditadura militar, que é justamente o que eles querem. Mas a ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E ditadura militar no Brasil nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, certo? Não se esqueça de dar o like e inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra esses fascistas de extrema direita bolsonarista, certo? Então se inscreva no canal. Fico por aqui e um tchau, pessoal.